Escola Estadual Professora Elza de Oliveira Laje, correção das atividades primeira semana, sexto ano, PET volume 7, medidas de comprimento. Atividade 1. Para medir a quantidade de fio vendido em sua loja, Pedro usava uma tira de madeira, que ele pensava ter 1 metro. Ao conferir o comprimento dessa tira, Pedro verificou que ela media 105 centímetros e não 1 metro. Na venda de 427 metros de fios medidos com essa tira, analise e responda as questões a seguir. Então, vamos lá, né, pessoal? Aí, a partir dessas informações aí, a gente sabe que o Pedro vendeu, ele estava vendendo 5 centímetros a mais, como se fosse 1 metro. Então, vamos resolver as questões sobre esse assunto. Pedro recebeu por essa venda um valor maior ou menor do que deveria vender. Como o próprio anunciado nos diz, o Pedro acabou recebendo um valor menor, porque a cada 1 metro que ele dava 5 centímetros de graça, digamos assim. Então, vocês vão colocar aí, recebeu um valor menor do que deveria receber, pois a cada metro vendido ele entregava 5 centímetros a mais. Letra B. Quantos centímetros de fio o cliente levou sem pagar por eles? Então, agora, para resolvermos isso aí, nós vamos fazer algo bem fácil, bem tranquilo, que é uma multiplicação. Aqui, como o próprio problema já está nos marcando aqui, ele vendeu 427 metros de fio com 5 centímetros a mais em cada metro, então nós vamos fazer uma multiplicação, 427 vezes 5, aonde nós iremos encontrar 2.135 centímetros. Aqui eu armei para vocês verem a continha como a gente fazer. Vamos recapitulando aí. Eu tenho 427 vezes 5. 5 vezes 7, 35, vão 3. 5 vezes 2 dá 10. Com 3 que foi, dá 13, vai 1. 4 vezes 5, 20. Com 1 que foi, 21. Então, aí nós encontramos 2.135 centímetros. Então, o cliente deixou de pagar 2.135 centímetros. Continuando aí. Letra C. Sendo o preço do metro do fio R$ 2,50, qual deveria ser o valor pago pelo cliente, considerando a real quantidade de fio que ele levou? Pessoal, nesse exercício, nós vamos observar o seguinte. Nós temos, calculamos na letra B, a quantidade em centímetros que o cliente levou a mais. Nós vamos transformar em metros, somar com a quantidade que o Pedro achou que estava entregando, que foi o valor que ele recebeu, 427 metros. Depois, vamos multiplicar por 2,5, que representa 2,50, para sabermos a quantidade que ele deveria ter recebido do cliente. Então, vamos começar. Primeira coisa, a transformação que nós iremos fazer entre centímetros para metro. Nós sabemos que 1 metro é igual a 100 centímetros. Se o Pedro entregou a mais 2.135 centímetros, nós vamos dividir por 100 para descobrirmos quantos metros representa. Dividindo aqui por 100, nós sabemos que toda vez que vamos fazer uma divisão por 100, nós vamos deslocar a vírgula 2 casas. Nesse caso, a vírgula se encontra no final do número, que é 2.135, então ela se encontra aqui após o 5, ela vai andar a primeira casa ficando após o 3, anda mais uma casa ficando após o 1, aonde a gente vai encontrar como resposta 21,35. Ou seja, 2.135 centímetros é igual a 21 metros e 35 centímetros. Agora, nós iremos calcular a quantidade que o Pedro entregou. Ele entregou os 427 metros que foi pedido, mais 21,35 a mais. Então, para nós sabermos essa resposta, nós iremos armar uma operação aqui, uma adição. Lembrando que 21,35 tem casas decimais. Então, para a gente somar, teremos que igualar o número de casas decimais. Vamos pegar o 437, colocar uma vírgula e acrescentarmos 2 zeros aqui nas casas decimais e somarmos com 21,35. Agora, basta a gente somar normalmente e obedecendo a regra da adição de números decimais, que é vírgula debaixo de vírgula. Observem aqui que nós vamos ter 0 mais 5, 5, 0 mais 3, 3, 7 mais 1, 8, 2 mais 2, 4, e 4 mais 0, 4.
e vamos colocar a vírgula aqui entre o 8 e o 3, formando, então, 448 metros e 35 centímetros. Então, essa foi a quantidade que o Pedro entregou. Agora, nós vamos calcular quanto ele deveria receber. Nós vamos multiplicar 448,35 por 2,5. Vamos armar a multiplicação, colocando como primeiro fator o número maior, que é 448,35, vezes 2,5. Agora, iremos efetuar a multiplicação de forma normal, como se essa vírgula não estivesse. Só no final que vamos trabalhar com a vírgula. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 3, 15, mais 2, que foi 17, vai 1. 5 vezes 8, vai dar 40, com 1, que foi 41, vão 4. 4 vezes 5 vai dar 20. 20 mais 4, que foi 24, vão 2. 5 vezes 4, 20, com 2, que foi 22. Agora, nós vamos começar a multiplicação pelo número 2. Como ele se encontra na segunda casa, nós vamos começar a colocar os números a partir da segunda casa aqui agora. Então, vai ser 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6, com 1, que foi 7. 2 vezes 8, 16. A gente coloca o 6, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 1, que foi 9. E 2 vezes 4, 8. Agora, vamos somar. 5 mais 0, 5. 7 mais 0, 7. 1 mais 7, 8. 4 mais 6, 10, vai 1. 1 mais 2, 3. E 3 mais 9, 12, vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11. Agora, nós vamos observar as casas que nós temos após a vírgula. No primeiro fator, nós temos 2 casas e no segundo fator, temos 1. Então, ao todo, nós temos 3 casas após a vírgula. Vamos contar 1, 2, 3 casas e colocaremos a vírgula. Então, o cliente deveria ter pago R$ 1.120,87 pelo fio. Observem que eu coloquei apenas 2 casas decimais no dinheiro, porque quando se fala em dinheiro, o dinheiro só tem até casas decimais, então a gente não considera os milésimos, e por ser dinheiro, a gente não pode arredondar. Por esse motivo, o valor que o cliente vai pagar é R$ 1.120,87. Letra D. Considerando a quantidade real de fio vendido, quantos reais Pedro deixou de receber? Nós vamos considerar nesse exercício quantos fios que ele vendeu, que é o cálculo que nós fizemos na letra C, que é o valor que ele deveria receber, menos a quantidade que ele recebeu, que foi a quantidade de fio que ele achou que estava vendendo. Então, vamos lá. O cliente pediu 427 metros de fio, então ele pegou esse valor e multiplicou por 2,50 para poder cobrar. Então, vamos lá, 427 vezes 2,50, nós temos 5 vezes 7, 35, vão 3. 5 vezes 2, 10, com 3, que foi 13, vai 1. 5 vezes 4, 20, com 1, que foi 21. Agora, nós vamos multiplicar a partir do 2, então, nesse momento, nós vamos começar colocando os números a partir da casa das dezenas. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, que foi 5. E 2 vezes 4, 8. Agora, somando aqui, 5 mais 0, 5. 3 mais 4, 7. 1 mais 5, 6. E 2 mais 8, 10. Observamos que nessa multiplicação a gente tem uma casa após a vírgula. Nós vamos contar uma casa e vamos colocar a vírgula vai ficar aqui. Então, o Pedro recebeu R$ 1.067,50. Para nós sabermos quanto que ele deixou de receber, vamos pegar o valor que ele deveria receber, menos o que ele recebeu. Como fizemos o cálculo lá, né, na letra C, nós encontramos que ele deveria receber R$ 1.120,87. Eu vou pegar esse valor encontrado lá, menos o que eu acabei de encontrar, que foi o que ele recebeu, R$ 1.067,50. Fazendo essa subtração, a primeira coisa que nós vamos fazer é observar as regras da subtração com números decimais. É colocar vírgula debaixo de vírgula e fazermos a subtração normalmente. Então, aqui vai ser 5 menos 0, 5, 7 menos 0, 7, 8 menos 5, 3,
De 0 não é possível tirar 7. Então, eu vou pegar esse 2 e vou pegar um emprestado, aqui vai passar a valer 1, e o 0 vai valer 10. Então, 10 menos 7, 3. Esse 1 que ficou aqui agora, não dá para tirar 6. Então, eu vou pegar nessa outra casa no vizinho aqui, um emprestado aqui vai passar a valer 0, e o 1 vai passar a valer 11. 11 menos 6, 5. 0 menos 0, 0. E 1 menos 1, 0. Então, a gente observa, colocamos, né, aqui vírgula debaixo de vírgula, colocamos a vírgula aqui, a gente consegue saber que o Pedro deixou de receber R$ 53,37. Não iremos usar esse 5 aqui que está na casa dos milésimos, porque estamos falando de dinheiro e não existe milésimos em dinheiro e a gente não faz o arredondamento. Por esse motivo, o Pedro deixou de receber R$ 53,37. Atividade 2. O perímetro do retângulo ABCD, desenhado abaixo, mede 48 centímetros e esse retângulo é formado por 3 quadrados congruentes. Sabe-se que CE é igual a EF, que é igual a FD, EM é igual a 2CE e que o quadrilátero EMNF é um retângulo. Qual o perímetro em metros da região da cor cinza. Aí nós temos as opções aí, letra A, B, C e D. Para nós sabermos qual a resposta, vamos ter que fazer alguns cálculos e vamos observar as informações importantes que nós encontramos aqui no exercício. Então, as primeiras informações é o quê? Eu tenho um retângulo composto por 3 quadrados. Isso quer dizer que cada partezinha desses quadrados aqui tem a mesma medida. Então, a gente vamos, primeira coisa para saber, todo o contorno desse retângulo é 48 centímetros. Nós vamos contar quantos lados tem esse contorno e dividimos 48 pela quantidade de lados. Aqui nós temos, vamos começar aqui pelo lado D, C é 1. Depois aqui, até aqui, 2. Até esse ponto aqui, 3. Até o B aqui, 4. Até o A, 5. Até essa parte aqui, 6. Até aqui, 7. E até aqui a D, completando o contorno, 8. Então, nós vamos, para saber a medida de cada um desses lados, nós vamos dividir 48 por 8, que no caso nós encontramos 6 centímetros. Observem que eu já coloquei aqui no desenho para vocês o valor, 6 centímetros em todos eles. E agora nós vamos calcular o quê? Prestar atenção nessa observação. O segmento CE, EF e DF, eles têm a mesma medida. Nós vamos observar que esse segmento está entre os pontos C e D e que esse foi dividido em 3 partes. Se ele foi dividido em 3 partes, quer dizer que eu vou pegar esse valor que eu encontrei, 6 metros aqui, vou dividir por 3. Então, 6 centímetros dividido por 3 vai ser igual a 2, ou seja, o segmento CE vale 2, o segmento EF vale 2 e o FD também vale 2. E esse EF também é igual ao segmento MN, que também é 2. Agora, nós vamos encontrar a medida do E até M. E, observando no meu anunciado, está aqui que EM é igual a 2 vezes o valor de CE. Se o valor de CE é 2, basta a gente multiplicar por 2. Então, EM vai ser igual a 2 CE. EM é igual a 2 vezes 2, que dá 4. Então, vai ser 4 centímetros. Observem que eu coloquei aqui de marrom. Agora, nós vamos calcular o perímetro da área em cinza, que é o que o exercício me pediu. É toda essa área aqui. Eu não coloquei aqui para vocês, mas dá para vocês perceberem que esse lado aqui, daqui até aqui, também mede 6, tendo em vista que essa figura aqui é um quadrado e que todos os lados medem 6. Então, nós vamos somar aqui, observem, eu tenho 6 aqui, mais 6 deste lado e 6 deste lado, então eu tenho 6 3 vezes. Então, para calcular o perímetro, eu vou somar todo esse contorno. Então, vai ser 3 vezes 6 mais
Observando aqui esse lado do CE é 2, o lado MN também é 2 e o lado FD também é 2. Então, eu tenho aqui também 3 lados que medem 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 3. E agora, o segmento EM vale 4 e o NF também vale 4. Então, eu vou ter 4 duas vezes. Então, vai ser mais 4 duas vezes. Resolvendo essa expressão numérica aqui do perímetro, nós vamos encontrar o valor. Eu tenho 3 vezes 6, 18, mais 2 vezes 3, 6, então 18 mais 6, 24, mais 4 vezes 2, que é 8, e 8 mais 24, eu tenho 32 centímetros. Só que o meu exercício me pediu a resposta em metros. Se ela é em metros, nós vamos ter que fazer a transformação de centímetros em metro. Lembrando que 1 metro tem 100 centímetros. Então, eu vou pegar 32 e vou dividir por 100. Quando a gente divide por 100, a gente sabe que a vírgula tem que andar 2 casas. Nesse caso, a vírgula está aqui após o 2, ela vai andando a primeira casa ficar após o 3, e andando mais uma casa, ela tem que ficar antes do 3. Nesse caso, como eu não tenho mais nenhum valor numérico, eu vou completar essa casa com 0, então, eu vou encontrar que 32 dividido por 100 é igual a 0,32, no caso aqui, metros. E a minha resposta vai ser a letra C. Atividade 3. João habitualmente sai de casa, vértice B, para o trabalho, vértice D. Em uma segunda-feira, as ruas do seu bairro estavam passando por reformas e ele teve que fazer o trajeto BGHIJCEMNFD para chegar ao trabalho, como mostra a figura. O retângulo de vértices A, B, C e D é formado por 3 quadrados congruentes. Além disso, CE é igual a EF, que é igual a FD. E MN é igual a 2 vezes CE. E o quadrilátero EMNF é um retângulo. Quantos quilômetros João percorreu a mais do que no trajeto habitual na segunda-feira? Aí, pessoal, nós temos, né, as opções aí, que são as letras A, 1,8, B é 3, C, 30 e D, 6,6. Só que prestem bem atenção na pergunta. A pergunta está perguntando quanto que ele percorreu a mais. Nós sabemos já que o trajeto dele é 3.600. Para encontrarmos quanto que ele percorreu a mais, vamos fazer o cálculo de todo o percurso e depois iremos fazer uma subtração para encontrarmos a resposta, que no caso vai ser esta aqui, a letra B. Ele vai percorrer a quantidade de 3,6 quilômetros, mas como que é a mais, eu vou fazer a subtração e vou saber que ele vai percorrer 3 quilômetros a mais. Então, a minha resposta vai ser essa aqui, a letra B. Vocês podem observar que ela está de vermelhinho. Na próxima tela, eu vou explicar como que eu cheguei a essa conclusão para vocês. Agora aqui, pessoal, vou demonstrar para vocês como que a gente vai encontrar a resposta da atividade lá, que é o trajeto que o João andou a mais. Recapitulando o problema, ele me diz que João sai todos os dias de sua casa, que se encontra aqui no ponto B e vem até o ponto D, fazendo esse trajeto que eu estou mostrando para vocês aí com laser. Até o D aqui, seguindo sempre em linha reta. E quando ele faz esse percurso, ele caminha 3.600 metros. E esse trajeto aqui, ele é composto por 3
quadrados. Ou seja, podemos observar aqui que nós temos 4 segmentos, de B até G, de G até J, de J até C e de C até D. E nesse trajeto aqui, nós temos, então, 4 segmentos. Nós vamos pegar, então, os 3.600 metros e vamos dividir por 4. Quando a gente faz essa divisão, a gente encontra 900, ou seja, cada um desses segmentos mede 900 metros. E seguindo na leitura lá do exercício, ele também me informa que os segmentos CE, EF e FD têm o mesmo tamanho. Já que eles têm o mesmo tamanho, isso quer dizer que eu peguei 900 e dividi por 3. Então, eu vou pegar 900 dividido por 3 e vou descobrir que cada um desses segmentos mede 300 metros. E continuando a leitura lá do texto, eu tenho a informação que o segmento de E até M, que é esse segmento aqui, ele mede 2 vezes o segmento CE. Como eu encontrei que o segmento CE é 300, então basta eu multiplicar 300 por 2 e vou encontrar que o segmento EE mede 600 metros. Então, de posse disso aí, eu vou conseguir agora calcular qual é o trajeto que ele fez, quantos metros ele caminhou e qual é essa diferença em quilômetros. Então, vamos seguir. Aqui está marcado no desenho em azul qual foi o percurso que ele teve que fazer nessa segunda-feira, porque estava mexendo lá na estrada. A gente pode observar que como eles estavam mexendo lá, no caminho ficou interditado alguns pontos, então ele teve que fazer um percurso um pouco maior. Agora nós vamos fazer esse cálculo. Primeira coisa que eu fiz aqui foi contar quantos segmentos de 900 metros que ele percorreu. Então, o primeiro aqui de B a G, depois de G a H, deu 2. Aqui o terceiro aqui foi de H a I, de I a J deu 4, de J a C deu 5. Então, ele percorreu 5 segmentos de 900 metros. Então, eu escrevi aqui, olha, todos os segmentos que ele percorreu e os valores aqui, no caso, deu 900 vezes 5, mais... Agora, a gente vai observar aqui que de 300 metros ele fez o segmento de C a E, de M a N, 2 segmentos, e depois de F a D. Então, aqui ele andou 3 segmentos, ele andou 300 metros, então é 3 vezes 300. E andou também 2 segmentos de 600 metros, que é de E a M e de N a F. Então, 2 vezes 600. Resolvendo essa expressão numérica aqui, eu tenho 900 vezes 5 vai dar 4.500. 3 vezes 300, 900. E 2 vezes 600, 1.200. Somando aqui, eu tenho 4.500 mais 900, que vai dar 5.400, mais 1.200, 6.600. Então, todo o trajeto dele foi de 6.300. Só que o meu exercício me pediu a resposta em quilômetros. Eu sei que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, então eu vou pegar esse valor aqui de 6.600 e vou dividir por 1.000. A minha vírgula vai andar 3 casas, então vai uma casa aqui entre o 0 e 0, mais um entre o 6 e 0, e mais uma casa aqui entre o 6 e o 6 aqui, então vai ficar 6,6 quilômetros. Então, esse foi o trajeto que ele fez na segunda-feira. E como o trajeto habitual dele é 3,6 quilômetros, basta a gente subtrair aqui de 6,6 menos 3,6 vai ser igual a 3 quilômetros. Por isso, a minha resposta é a letra B lá, 3 quilômetros. Atividade 4. Na aula de unidade de medidas, a professora Carla escreveu 4 sentenças para os alunos indicarem as unidades de medidas mais adequadas. Observe
a seguir as sentenças. Aí ela deu 4 sentenças e os alunos teriam que colocar qual a unidade de medida mais apropriada. Aí teve um aluno dela que colocou que, para a primeira sentença dela aqui, que o comprimento da quadra da escola vai ser medido em metro. Realmente esse aluno está certo. Quando a gente fala da medida de uma quadra, a gente refere-se a metro. Na segunda opção aqui, que é o comprimento do tampo da cadeira, ele me falou que essa medida seria em milímetro. Mas milímetro é uma medida muito pequena. Para medir o tampo da cadeira, ela não é uma medida adequada. Então, essa está falsa. A espessura do livro de matemática, ele colocou que seria milímetro. Isso aqui está certo porque é uma medida bem pequena. E na quarta opção, a distância entre Belo Horizonte e Ouro Preto, o aluno colocou que seria quilômetro. Então, essa opção dele também está certa. Então, quantas associações feitas por este aluno estão corretas? A gente pode observar que ele fez 3 opções corretas e apenas uma dela que está errada. Então, nós vamos responder letra C, 3 opções. Atividade 5. O Eduardo havia pesquisado algumas medidas, mas esqueceu de anotar a unidade de medida que acompanhava cada valor. Os valores encontrados foi 7.025 para a extensão do rio Amazonas, 3 para a espessura de um copo de vidro, 3.014 para a altura do pico do Neblina. Os submúltiplos ou múltiplos mais adequados à unidade de medida em metros que deve ser utilizada para expressar a expressão do rio e a espessura do copo e a altura do pico são, respectivamente, aí nós vamos analisar. Decâmetro. Eu posso expressar a medida, a extensão de um rio em decâmetros? Acredito que não, né? Seria mais apropriado o quilômetro. Decímetro para a espessura de um copo também não, tá muito grande. E centímetro para a altura do pico da neblina, de jeito nenhum, tá muito pequena essa medida. Então, vamos analisar a letra B. A letra B é o hectômetro. O hectômetro, geralmente, ele não é usado para medidas de extensão de rios ou distância entre cidades. O metro jamais seria usado para a espessura de um vidro. O decâmetro também não é usado como para expressar a altura de um pico. Então, também a letra B está errada. A letra C, quando a gente analisa também o primeiro aí, a gente já chega à conclusão, metro. Jamais iríamos medir a extensão de um rio por metro. Centímetro do copo também não. Quilômetro, pico da neblina, sim. Então, a opção correta é a letra D, porque a gente sempre mede as extensões dos rios em quilômetros, a espessura de copos em milímetros e a de um pico em metros. Então, essas são as medidas que ele deveria ter colocado. Então, a minha resposta nessa questão é a letra D. Aqui, atividade 6, o quadro abaixo apresenta o resultado de uma adição que Lucas fez. No entanto, a professora disse que a conta não estava correta. A professora pediu o resultado em decímetro, mas para isso, ela deu para ele 3 valores. A gente pode observar o primeiro valor aqui, 1,2 metros, 2,3 decímetros e 30 centímetros. Só que nós não podemos somar esses valores dessa forma. Primeiro, nós temos que igualarmos a unidade de medida aqui. Nesse caso, como a resposta é em decímetro, nós vamos transformar metro em decímetros e centímetros em decímetro. Nós temos aqui, né, os múltiplos e submúltiplos do metro para a gente fazer essa transformação. A primeira transformação que nós vamos fazer é 1,2 metros para decímetro. A gente vai vir aqui nessa tabela e encontrarmos o metro, encontramos ele aqui, e vamos observar que nós temos uma setinha para nós chegarmos no decímetro. Para chegarmos aqui, nós temos que fazer o quê? Pegar a medida em metros e multiplicar por 10. Então, 1,2 vezes 10 vai dar 12 decímetros. Agora, nós iremos transformar 30 centímetros
em decímetro. Seguindo, né, a mesma tabelinha aqui, nós estamos aqui no centímetros e temos que chegar no decímetro. Observe que centímetro é menor que decímetro, então eu vou ter que voltar, seguindo essa setinha azul aqui, voltando. Então, a operação que nós vamos fazer é uma divisão por 10. Vai ser 30 dividido por 10, que no caso vai dar 3 decímetros. Agora que eu tenho todas as medidas em decímetros, eu vou somar 12 decímetros com 2,3 decímetros mais 3 decímetros. Observem que essa medida do meio, ela tem uma casa decimal, então, obrigatoriamente, eu vou colocar vírgula e acrescentar 0 nas casas decimais, que falta tanto no 12 quanto no 3. Agora, na hora de armar, eu vou armar vírgula debaixo de vírgula e vou somar os decimais com decimais e unidade com unidade, dezena com dezena. Então, aqui 0 mais 3 é 3, 2 mais 2, 4, 4 mais 3, 7 e 1 mais 0, 1. Então, eu vou encontrar 17,3 decímetros. Então, a minha resposta é aqui a letra B, como vocês estão vendo aqui. Essa é a minha resposta final. Pessoal, ficamos por aqui com a correção da semana 1 do PET volume 7.